Quem se apega às coisas dessa vida tem um caminho muito difícil e carrega pesos que certamente serão igualmente desafiadores da pessoa se livrar deles. O apego às coisas dessa vida são, sem dúvida nenhuma, um grande obstáculo para o autodesenvolvimento de qualquer pessoa. Muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Aloísio Alves, trabalho já com desenvolvimento de pessoas há mais de 30 anos, como carro-chefe da minha formação e trabalho é a psicanálise tradicional. Eu sou da época que, quando nós estudávamos psicanálise, nós fazíamos o curso de 5 anos. Éramos, assim, rigidamente examinados pelos nossos professores, acompanhados pelos nossos supervisores, até que pudéssemos realmente nos sentir à vontade para desenvolver o trabalho de consultório. Paralelamente com isso, eu fiz pós-graduação em psicologia geral, também em psicologia sexual, me doutorei na área de educação médica e meu pós-doutorado é na área de sociologia, exatamente para ajuntar todos esses estudos e colocar à disposição das pessoas. E é isso que eu tenho feito ao longo desse tempo aí. E atendo presencialmente na cidade de Uberlândia, exatamente já há 30 anos, e também na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, há quase 15 anos. E após a pandemia, durante e após a pandemia, atendo online a pessoas do mundo inteiro. Já publiquei vários livros sobre esses assuntos e atendo também as empresas, com vivências em grupo, um trabalho de desenvolvimento de liderança, sempre levando a música comigo. Gosto de tocar e cantar durante as intervenções, as experiências, os speeches que eu faço nas empresas. Pois bem, mas sobre isso a gente fala em outro momento. Eu só estou me apresentando um pouco para quem não me conhece, para que você possa saber o porquê que eu falo das coisas que eu falo aqui com você. Eu dizia logo no começo que o apego às coisas dessa vida são grandes obstáculos para a pessoa se desenvolver. E você talvez esteja pensando assim: ah, Luiz, é verdade, tem muita gente apegada ao dinheiro, às coisas materiais. É nessa linha, sim, você tem toda a razão, mas existem outros tipos de apegos. Existem pessoas que, quando estão, vamos dizer assim, presas por conta do apego, elas perdem oportunidades, por exemplo, profissionais em outras cidades, simplesmente porque estão apegadas àquela cidade onde moram, onde nasceram, sendo que não existem muros, não é, pessoal, cercando ninguém, confinando ninguém nas suas próprias cidades. Existem pessoas também que são apegadas a títulos universitários, e a verdade é que esses títulos só comprovam os estudos, comprovam um certo nível já de estudos assim aferidos por bancas de estudo, né? Então tudo isso é muito importante, porém o apego a isso acaba travando a pessoa, porque qualquer pessoa ela é transcendente, ela é maior do que seus próprios títulos, ela é maior do que suas propriedades, entende? Então é esse apego que muitas vezes atrapalha, é o apego à própria religião, é o apego a certas ideologias, é o apego muitas vezes a crenças. Eu digo crenças aqui, são ideias. A pessoa é aferrada, é apegada a: se não for dessa maneira, não funciona, sendo que quando a gente vai comprovar, na verdade, outras ideias funcionam também. Poxa, o mundo seria muito triste e muito pobre, empobrecido, se tudo fosse do jeito que o Aloísio pensa, se tudo fosse do jeito que você pensa. Então, por que você ou o Aloísio vão se apegar exatamente a ideias? As ideias estão aí para serem, de alguma maneira, guias temporários para nós, mas nós podemos e devemos mudar. O grande
Carl Rogers, que escreveu aquele livro que eu gosto muito, mantenho aqui na minha estante para reler de vez em quando, Tornar-se Pessoa, ele fala muito sobre a não diretividade, fala sobre a liberdade humana. E eu acho incrível, vou falar parafraseando, mas mantendo a ideia dele, que a liberdade é alguém está caminhando numa certa direção e ela então resolve mudar, fazer uma conversão na sua direção, como um veículo fazendo uma conversão numa avenida. E a pessoa tem essa liberdade, mas o apego muitas vezes elimina essa liberdade que a pessoa tem. As pessoas apegadas às suas próprias convicções são pessoas rígidas, são pessoas que não têm jogo de cintura. Só fazendo um parênteses aqui, pessoas rígidas nas ideias, nos apegos às suas convicções, quase sempre desenvolvem sintomas físicos que são reflexos desses apegos aqui, ó, na mente, na cabeça. Incrível, né? Mas sobre isso a gente conversa em um outro momento. Então precisamos olhar para os nossos apegos e não para os apegos dos outros. De nada adianta você participar comigo dessa conversa sobre o apego e sair por aí, ou talvez você já esteja agora pensando, o fulano, a fulana é apegado nisso, naquilo. Tudo bem, imagino que quase todos nós nos lembramos de alguém quando estamos ouvindo algumas ideias, mas é importante aqui não é a gente analisar a vida do outro, é a gente analisar a nossa própria vida. Em que eu estou apegado que eu ainda não percebi? Essa é a pergunta, porque aquilo que é fácil de perceber, lógico, é tranquilo, mas talvez nós estejamos apegados a coisas que nós muitas vezes não percebemos. Eu particularmente percebo em mim, em alguns amigos mais ou menos da minha idade, né? Eu sou da geração Baby Boom, né? Então da geração do pós-guerra, então nós vimos muita tecnologia chegar, se tornar obsoleta, ou seja, desaparecer, entrar em novas tecnologias. Nós vimos muita transformação nesse mundo, certo? Vimos muita transformação, mas nós também estamos vendo, nós que trabalhamos, geralmente a minha geração trabalha praticamente desde criança, desde adolescente, que é o meu caso. Então, o que acontece? Nós conseguimos estabelecer pelo menos um equilíbrio financeiro, já temos menos preocupação financeira do que tínhamos em outras épocas passadas. Então, nesse momento, teoricamente ou praticamente, é esperado que nós, a minha geração, tenha algum tipo de conforto. Nós já passamos por vários tipos de problemas, desafios, enfim, construímos alguma coisa pequena, mas construímos. Nesse momento, há dois perigos: o perigo da acomodação e o perigo do apego, porque ninguém se apega a coisas quando a vida está ruim. Ninguém se apega, por exemplo, eu só quero morar mal, eu quero ter um transporte ruim. Não, o risco é quando a gente tem um bom carro, tem uma boa casa, tem uma condição de trabalho melhor, tem uma condição financeira melhor, é aí que corre o risco de acomodar e de se apegar. Então, talvez para algumas gerações que estão me ouvindo aqui, que ainda estão na luta, correndo para lá e para cá, falar, eu não tenho apego a nada, não. Bom, primeiro que certamente se observar-se com mais atenção vai encontrar alguns apegos, mas certamente eu também tenho que concordar que o apego nessas fases da vida talvez não interfira tanto, mas o apego a quem já conseguiu algum sucesso pequeno ou grande é o risco maior. Então, eu me lembro, estava atendendo a um cliente, um grande empresário brasileiro que atualmente está investindo no exterior, já é uma pessoa bem amadurecida, e ele, então, trabalhando com ele tinha uma dificuldade em encarar a transitoriedade da vida. Falei difícil? Não, vou falar mais fácil. Ele tinha uma grande dificuldade de pensar na finitude da vida, da vida dele, da finitude da vida dele e de todos nós. E isso trazia para ele um grande problema, certo? Então ele ficava apegando-se
a falsas ideias que maquiavam essa realidade aí da transitoriedade, que tudo é transitório. E ele então ele ficou muito apavorado quando, durante o processo de análise terapêutica dele, ele precisou sim encarar que ele era apegado a uma falsa crença de que de alguma forma não haveria essa finitude da vida. Talvez você pense, poxa, mas esse cara não conseguia enxergar isso. Gente, é claro que ele conseguia enxergar. É um homem inteligente, amadurecido, bem-sucedido. A questão é que não é a pessoa ter a inteligência de perceber o apego, é o não querer admitir que tem o apego. E é no processo de análise, de elaboração da própria história, com calma, com amor, com respeito, é que a pessoa consegue exatamente detectar os apegos que estão escravizando sua vida e exatamente soltar, abrir as mãos, até porque quem está assim, segurando coisas com as duas mãos ou com uma só, a pessoa não consegue desfrutar daquilo que está passando aqui de oportunidade. Então o importante é abrir as mãos, desapegar, saber que tudo é transitório. Nosso corpo é transitório, nossa casa, nossa vida. Vocês sabem, quem me conhece, que eu sou músico, né, e gosto de tocar, gosto de compor, tenho alguns instrumentos musicais, e os instrumentos musicais estão sempre comigo, estou sempre tirando um tempinho para tocar e tudo mais. E é claro que eu preciso estar vigilante de não me apegar, mas eu sei que em algum momento eu não poderei tocar mais aqueles instrumentos, pelo simples fato que é para você, para mim, para todo mundo, de que não adianta eu me apegar àqueles instrumentos, porque em algum momento eu vou ter que soltá-los, em algum momento eu terei que soltá-los. Compreende o que eu estou falando? Eu me lembro também do meu avô materno. Ele faleceu aos 77 anos, era um homem que trabalhou a boa parte da vida, a maior parte do tempo, aí quase uns 50 anos, ele trabalhou como tropeiro, né, como peão de tropa, né, tocando boiada pelos campos aí de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, viajou muito e ele quase não parava em casa. Eu era pequeno e me lembro disso, eu quase não parava na casa dele, sempre viajando, né? E eu me lembro quando ele estava próximo de falecer, teve um dia que eu fui lá conversar com ele, visitá-lo, e ele me disse assim, eu acho que em breve eu vou fazer uma viagem. Para ele, viagem sempre foi usada, aquela palavra, se referindo às boiadas que ele ajudava a tocar, a transportar de um lugar para outro. E agora ele já me dizia sobre uma viagem diferente, a viagem que a própria transitoriedade da vida iria colocar para ele, que ele precisaria fazer essa viagem. Só que, pessoal, ele não me falava isso lamentando, ele falava isso de uma maneira ou outra com muita leveza, com muito desapego, porque ele sempre foi uma pessoa desapegada, sempre foi uma pessoa desapegada às coisas dessa vida. E ele me dizia, quando eu visitava, me falou isso uma ou duas vezes no máximo, me disse, em breve eu sei que eu vou ter que fazer uma viagem. E eu sabia, e ele muito mais, que não era uma viagem nas estradas poeirentas ou cheias de barro e chuva ou sol aí tocando boiadas. Era uma outra viagem. Percebeu o que eu estou tentando transmitir para você? Então, desapegue-se, viva com responsabilidade, cuide bem das coisas materiais, não jogue as coisas materiais pela janela, não desperdice seu dinheiro, não jogue fora aquilo que é fruto do seu trabalho, correto? Porém, não se apegue, porque em algum momento você terá que soltar. E assim como meu avô me disse, você terá que fazer uma viagem. E eu também, só que nós não sabemos a hora que o ticket, a passagem, está marcada para nós embarcarmos.
Se ajudou você essa mensagem, se foi útil para você refletir, eu te peço um favor, compartilhe com mais pessoas, passe essa mensagem adiante e depois você comenta comigo o que é que você achou. Acho que até esse momento você já se inscreveu aqui para me seguir, para saber de mais conteúdos. Muito obrigado por estar aqui. Abraço do Aloysio Alves e até a próxima.